O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Cadê Meu Norte, o podcast da Geografia. Hoje tenho o prazer imenso de entrevistar Matheus Folador. Seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, Fabiola. Eu gostaria que você se apresentasse, né? Isso. Mas é um conhecido aqui da Geografia. Agora numa posição mais diferente, né? Difícil também, né? Antes de entrevistador, agora de entrevistado. E aí tem essa tarefa, né? De conseguir também dialogar um pouco sobre o que a gente vem fazendo na pós-graduação. Então eu me chamo Matheus Folador, sou acadêmico do programa de pós-graduação em Geografia aqui no campus de Francisco Beltrão, vinculado também, né, aos cursos de Geografia Bacharelado e Licenciatura, que fazem o podcast. E aí estou no doutorado, iniciei faz 4 meses, então estamos no processo ainda do início do doutorado, mas eu fiz Geografia Licenciatura aqui na Unioeste, concluí meu mestrado em março e entrei no doutorado em abril, né? Então sou de Francisco Beltrão e aí tenho esse vínculo com a Unioeste desde 2017. Estando na Unioeste, né? Para quem gosta ou não gosta, estamos aqui. Ótimo, Matheus. E como que foi para ti essa trajetória para escolher para pós-graduação, escolher o mestrado, agora no doutorado, né? Ainda não deu tempo de enlouquecer, são 4 meses. Mas como que foi para ti escolher? Não, vou estudar aqui, né? Vou fazer o curso de Geografia e Licenciatura, depois vou partir para um mestrado, um doutorado. Eu acho que é bacana a gente falar sobre isso, né? Porque aqui na Unioeste Campus de Francisco Beltrão nós temos essa possibilidade, né? A abertura, então, dos cursos de Geografia de graduação, tanto licenciatura quanto bacharelado, e aí você tem a possibilidade de fazer a pós-graduação estricto sensu, né? Então, que você é habilitado com o mestrado, que são 2 anos, e o doutorado, que são 4 anos, né? Então, essa é a nossa possibilidade, eu posso dizer uma vantagem, né? Para nós que somos aqui da região sudoeste, Oeste Santa Catarina e até mesmo de fora, né? Porque tem alunos de diversos estados que vêm fazer o programa de pós-graduação em Geografia. Mas então, terminei a licenciatura no meio da pandemia, ali em 2022. 2022, concluímos final de 2021, concluímos a graduação. E aí pensando na possibilidade de aprofundar, né? Então, além de fazer uma pós lato sensu, né? Porque eu sou da licenciatura, então para se especializar e dar aula nas escolas públicas, né? Que a gente é habilitado para isso, o mestrado tem a possibilidade de você continuar a carreira docente e aí também oportunizar a carreira docente universitária, né? Então que a gente pode abrir essa porta além da educação básica, mas também universitária. E como o campus oferece essa possibilidade entre sair da casa, né? Porque eu sou de Francisco Beltrão, então para mim é mais vantajoso ainda, né? Permanecer na cidade, porque aí também tem os custos, o deslocamento, todo esse processo para você conseguir fazer a pós-graduação, né? Que muita gente tem que vir de fora, né? Para conseguir cursar a pós-graduação. Você veio, por exemplo, para cursar graduação, né? Não é daqui, mas veio também a possibilidade de cursar graduação, né? E aí tinha a possibilidade de fazer um mestrado. Apresentamos o projeto, passamos pela seleção, né? Então tem uma seleção aqui para fazer a prova escrita, a entrevista, o currículo e o projeto ainda. Essas 4 etapas para conseguir entrar na pós. E aí iniciei o mestrado. E aí quando ia concluir já o mestrado, a gente falou assim, tem a possibilidade de participar da seleção do doutorado. Enlouquecendo naquele momento, do olho ficar puxando, porque aí nesse processo eu já passei no doutorado, mas eu não tinha defendido o mestrado ainda, né? Então aí precisava concluir no prazo correto, porque ainda tem a possibilidade de bolsa, né?
Isso, é até interessante você explicar essa parte aí, porque às vezes até as pessoas que vêm aqui para a UniOeste, que são de fora, tem muita gente de fora, de outros estados, outras cidades que vêm todo dia para cá, né? É importante também você, como cria da UniOeste, Isso. da universidade, explicar também como funciona esse processo, porque às vezes as pessoas não sabem, ou até as pessoas de fora não sabem que tem essa oportunidade de vir fazer a graduação, fazer um mestrado, um doutorado, né? Isso. E a possibilidade aqui é que nós temos muitas bolsas, né? Então, facilita você permanecer aqui no município, apesar de que agora flexibilizou, você não precisa, a CAPES, né, que é a agência financiadora principal do nosso programa em relação às bolsas, ela autoriza você a não residir mais no município. Então, você que é de fora e não precisa vir para cá, se estabelecer, pagar um aluguel que também é um custo elevado, né? E a bolsa, infelizmente, não é tão grande assim, ela foi reajustada ano passado, e aí conseguiu, depois de 10 anos, né, nós tivemos reajustes de bolsas da CAPES, e aí a gente consegue ter um valor a mais para permanência. Mas essa possibilidade que os acadêmicos da graduação podem ter, mas de fora, né? O nosso programa atende a região toda. Então, quem cursa tanto à distância ou presencial tem a possibilidade de vir aqui fazer a pós-graduação, né? E aí, para nós, é muito bom, né? É muito bacana, porque ainda a gente luta pela graduação, mas também para a permanência na pós, né? Porque os projetos que são desenvolvidos na pós-graduação impactam diretamente na comunidade local, mas na comunidade externa da universidade, né? Então, acho que sobre o processo mesmo, né? Então, Sim. Você tem o diploma de graduação, ou você tem a declaração de concluinte, ainda sem o diploma, e aí tem esse processo. Você submete um projeto, submete o currículo, ele é avaliado, você faz uma entrevista, uma prova, primeiro escrita, até então é esse o processo, e aí depois da prova escrita você vai para a entrevista. Então, são essas 4 fases para conseguir entrar no mestrado e no doutorado aqui na UniOeste Campus de Francisco Beltrão, né? Alguns têm uma forma de ingresso diferente, outros talvez não tenham prova, outros não têm entrevista, mas esse é o padrão do PPGG UniOeste, né? Inclusive tem lá o nosso Instagram, que também tem projeto de extensão para cuidar das redes e tudo mais, né? Mas essa é a forma de entrar no campus de Francisco Beltrão no programa de pós-graduação. Nossa, obrigada por explicar. E aí eu gostaria de saber também sobre a sua pesquisa. E mais uma pergunta. Como que você escolheu? Você está na geografia agrária ali, Isso. Trabalha com a questão das mulheres. Como que você fez essa escolha? Você fez durante a graduação ali? Não, vou escolher esse tema para trabalhar, para pesquisar, me identifiquei com isso. Ou foi depois, assim, foi de vivências? Como que surgiu essa ideia? Então, quando eu estava na geografia, a gente sempre acha que tem muita área, né? Você fala geografia econômica, geografia agrária, geografia do ensino na licenciatura, geografia ambiental, enfim, todas as áreas que são possíveis, epistemologia, né? Enfim, eu sempre ficava nesse limbo, né? Falava assim, por que seguir só uma área, né? E daí na graduação eu fiz iniciação científica, em relação à drogadição no município, em relação com o ambiente escolar. E aí a segunda iniciação científica foi sobre violências contra mulheres no município. Aí já me acendeu um alerta, né? Sou orientando da professora Roseli Alves, então ela também trabalha com a questão das mulheres, organizações populares do campo e da cidade, e aí então ela já tem essa vertente, né? E aí me aproximou muito mais dessas discussões. E aí, para definir uma pesquisa do mestrado, a pesquisa do mestrado, eu trabalhei com um acampamento do MST em Cleveland, um acampamento Terra Livre. E aí eu conheci o acampamento durante a pandemia, porque eu estava no Diretório Central dos Estudantes, no DCE aqui do campus, e a gente fez uma parceria com o Sindicato dos Professores da UniOeste e com outras entidades de fazer um comitê de resistência e solidariedade. Durante a pandemia e as dificuldades que a população estava enfrentando pelas diversos fatores, entre falta de política pública nesse momento, a gente fazia um comitê para fazer cestas básicas e distribuir para a população. E o acampamento fornecia alimentação. Esse acampamento é vinculado ao MST, e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e eles forneciam alimentação para as cestas e para a gente conseguir auxiliar nas cestas que seriam entregues para populações vulneráveis.
Aí eu fui no acampamento, conheci as famílias, a gente fez cesta básica junto, montou, fez todo esse processo juntos, e aí me deu esse alerta, né, que eu comecei a conhecer essa história do acampamento. E aí, quando eu conheci a história, eu falei, é uma porta que precisa ser pesquisada, né? Sim. Porque a gente acha que a região sudoeste, pela revolta dos poceiros e por toda o processo histórico territorial e de formação da região, a gente acha que não teve mais movimentos de luta pela terra ou Sim. de resistência, né? Enfim, de regularização fundiária. E o acampamento, ele é recente, é de 2015, né? A ocupação é desde 2008, aí o MST reocupou em 2015, justamente porque tinha um fazendeiro que não era dono das terras, ele queria as terras para ele, né? E aí, entre deixar para 15 famílias que poderiam produzir alimentos para doar para famílias que estavam em situação de vulnerabilidade, o MST reocupou a terra. Então, foi a partir dessa aproximação pela pandemia que eu conheci o acampamento. Aí eu apresentei o projeto, ele foi aprovado, fiz entrevista, todo o processo, e aí eu consegui desenvolver 2 anos de pesquisa, né? Então, é muito importante, eu acho, essa discussão, que é importante, né, reiterar esse momento de que a região sudoeste ainda precisa de pautar a regulação fundiária e a luta pela terra, né? Apesar da revolta dos poceiros, a gente dizer assim, que conseguiu fazer com que as propriedades fossem um pouco menores, né? Tem minifúndios em relação a outras partes do país, mas ainda assim, depois da Revolução Verde ali, depois de 1970, as terras foram reagrupadas, né? Então o monopólio ali, ele conseguiu reconcentrar de novo as terras, e aí essas áreas precisam ser redistribuídas, né? E nesse caso do acampamento, a área é de uma empresa que tem dívida com a União, é uma massa falida, então que é devedora da União e que poderia sim disponibilizar essa terra para a reforma agrária conforme a Constituição Federal. Então o MST, como uma forma de movimento legítimo, eles ocupam a terra como forma de pressão para o Estado, que deve cumprir a função social da terra e regularizar essas áreas, né? E aí é essa pressão que foi feita lá no acampamento, e eu estudei um pouco a história e a trajetória desses camponeses, e aí teve uma parte importante que fala das mulheres, né? Tanto é que na discussão sobre, na dissertação, na banca, né, foi questionado assim, por que trabalhar com camponesas e camponeses, né? Porque um dos objetivos não era falar sobre gênero especificamente na dissertação, mas nesse acampamento as mulheres são e foram fundamentais para a existência dele. Elas Sim. que têm uma associação, que conseguem emenda parlamentar, que tem um coletivo de mulheres, que plantam orgânicos, que plantam agroecológicos, e aí não tem como invisibilizar novamente a luta dessas mulheres, né? Foram essas mulheres que fizeram barricada, porque teve tentativa de reinvasão por parte desse fazendeiro em 2015, elas que foram juradas de morte, elas que sofreram tocaias. Então não tem como retirar já invisibilizar ainda mais essas mulheres camponesas que fazem a luta pela terra, sabe? E aí me aproximou ainda mais a discussão, justamente pela minha orientadora, pela trajetória, pelo PIBIC. E aí eu fiz esse apanhado geral na dissertação, né? Sim. E aí eu concluí em 2024, março de 2024, né? Agora recente. E aí entrei em doutorado já pesquisando, problematizando outra questão do campo, né? Minha área é geografia agrária e gênero, mas aí eu comecei a pautar a questão das violências contra mulheres no espaço rural. E aí agora focando em Francisco Beltrão, né? Tá. E eu acho muito interessante isso, a geografia também ter esse enfoque aí na violência contra a mulher, porque a gente geralmente não trabalha, não se vê isso, a não ser numa disciplina que fala sobre gênero, que nem a professora Roseli, você como orientando dela participou das aulas conosco ali. Mas eu queria saber a diferença da violência contra a mulher na área rural, urbana, como que se é mais forte na área rural, questão de denúncias, porque acho que tu fez uma pesquisa, né, dos dados que tem, as dificuldades que essas mulheres também sofrem, né, já por sofrer a violência, estarem longe, né, acho bacana também trazer isso, né, é um assunto muito legal que dá visibilidade. Isso. E ajuda as mulheres nessa luta, né? Porque eu fiz a dissertação lá sobre a questão agrária, né? Falei da questão agrária no acampamento. E quando eu fui pensar no doutorado, a geografia tem que servir para alguma coisa, né? A geografia serviu na dissertação para dar visibilidade para aquele acampamento, que agora está com uma ordem de despejo próximo, então, né? Porque não se cumpriu a função social da terra.
E aí eu pensei assim, qual é a outra problemática que eu posso abordar no doutorado? Que pode construir uma tese, ou que vai ajudar a construir um conceito novo, uma nova metodologia. Aí, dialogando a partir das vivências já na graduação e na pós-graduação, as violências contra mulheres, elas são um tema muito pouco abordados na geografia. Então, você quase não tem nenhuma pesquisa que aborde esse contexto. E aí a gente entende que o espaço geográfico, né, ele é a constituição da relação do sujeito com o sujeito e do sujeito com a natureza, né? Então, tem interferência também nessa relação de como a sociedade se organiza nos papéis de gênero, então, homens e mulheres, e como que elas exploram essa natureza e constroem esse espaço. E aí surgiu a demanda de falar como que isso acontece no espaço rural. Porque você perguntou, né, qual que é a diferença do espaço rural e do espaço urbano, né? Sim. No espaço urbano, há maior concentração de pessoas, há urbanização vertical, há construção de prédios, há equipamentos públicos, né? Posto de saúde, escola, delegacia, é na área urbana, não tem na área rural. E aí, quando uma mulher sofre alguma violência no espaço urbano, é mais fácil de ser detectado. Não quer dizer que isso é verídico, né? Quer dizer que, por exemplo, os vizinhos escutam, alguém que está passando na rua pode escutar, as pessoas estão mais próximas. No espaço rural há uma dificuldade, porque as casas são distantes, elas ficam... geralmente as mulheres são isoladas, aí geralmente não tem acesso à internet, se o marido realmente faz essa afirmação e esse poder em relação econômico, não tem autonomia financeira muitas vezes, né? Então, que é uma constituição também de como socialmente se foi construído esse campo, que é patriarcal, né? Os homens dominam as mulheres, e é também um espaço de isolamento, acaba sendo um espaço de isolamento, né? Porque essa configuração territorial é diferente do espaço urbano. E aí, por isso que a geografia tem que entrar nessa discussão. Se a geografia tem que contribuir para a sociedade, a gente precisa ter essa contribuição no meio acadêmico, mas que também rebata lá no meio social, né? Na sociedade. Sim. Então, um projeto de doutorado que tem 4 meses, que ainda tá, né, vai sendo desenvolvido, vai sendo atualizado, a gente vai modificando, ele visa estudar uma metodologia que possa cartografar as violências contra as mulheres no campo de Francisco Beltrão, na área rural de Francisco Beltrão. Então essa é a nossa discussão, porque aí você pediu dos dados, né? Então pode me interromper que eu vou falar. Não, pode falar, não, fica à vontade. Os dados, quando a gente foi construir o Atlas da questão agrária, que a gente construiu lá em 2021, um Atlas que fala sobre a questão agrária no Paraná. A professora Roseli Debate Gênero ficou responsável sobre o capítulo de gênero e ela me convidou para falar sobre as violências contra as mulheres e eu e ela trabalhamos juntos. E aí, para conseguir identificar os dados, como que a gente identificava os dados de boletins de ocorrência ou de registros de mulheres que eram violentadas no espaço rural? Não existiam esses dados. Você procura na Delegacia da Mulher, você procura no sistema da Secretaria de Segurança Pública do Paraná e é muito difícil esses dados. Por quê? Na hora de registrar esse boletim de ocorrência, se ele não for registrado de forma correta, você finge que não existe. Você invisibiliza esse dado, né? Lá no boletim de ocorrência, quando você coloca o campo bairro, geralmente quem preenche pode colocar espaço rural, zona rural. Mas onde é esse espaço rural? A gente queria fazer esse mapeamento justamente nesse projeto de pesquisa. Fazer o levantamento das comunidades rurais de Beltrão e a quantidade de boletim de ocorrência. Mas ficou a gente não conseguiu, a gente teve que desistir naquele momento de uma iniciação científica e colocar só na área urbana e desistir do espaço rural porque tinha os dados por bairros. E aí no espaço rural, tanto a gente notificou a polícia falou assim, olha, não tem como quantificar. Porque no registro, se for online ou presencial, o policial, né, ou a policial, ou até registro online, ele coloca lá zona rural, ou comunidade do Rio Tuna, ou quilômetro 20, divisor. E aí quando você vai fazer o refinamento desses dados, você não consegue achar um denominador comum. Porque não tem um espaço entre cidade e campo, e nem a localização correta. E aí é um problema para a gente conseguir mapear isso, né? E aí a Black teve 2 dificuldades ainda, né? Quando a gente foi buscar esses dados, na primeira ocorrência, a gente buscou por bairro, notificar por bairro. E aí por bairro aí coloca zona rural, campo, colônia, enfim, colocam todas as formas e ainda colocam quilômetro 20, Rio Tuna e fica tudo bagunçado. Sim. Na segunda vez que a gente solicitou os dados, eles mudaram a metodologia de extração. Não quiseram mais passar o bairro. Na primeira vez nós fizemos no Sudoeste,
tinha dado uns 390 boletins de ocorrência na região sudoeste, em 2019. Quando a gente solicitou novamente essa tiragem, eles mudaram para o campo ambiente, no boletim de ocorrência. E aí o ambiente é ambiente doméstico, onde acontece a violência. Sim. E aí, quando eles mudaram para ambiente, pouquíssimos registros colocam ambiente rural. Aí quando você refina o ambiente rural, diminui para 60, para 100 casos. Então, por isso que houve toda essa problemática e a dificuldade de a gente encontrar os dados. Que também não é... a gente não está tentando culpabilizar, né, a extração de dados, mas sim como que a gente, enquanto geógrafos e geógrafas, pode contribuir para que a gente ache uma metodologia de identificação dos dados. Porque se a gente não identifica que é lá no quilômetro 20, que as mulheres têm a mais boletins de ocorrência, a gente não consegue fazer uma política pública, não consegue fazer uma intervenção do município, do estado, para atuar naquela comunidade. Porque é claro que tem a subnotificação, né? Sim. Então tem lugares que não são nem notificados. E aí mas a gente tem que trabalhar com alguma coisa, então que seja com os dados concretos que nós temos agora. Depois se avança nas políticas públicas. E aí é essa a problemática que a gente está tentando estudar no doutorado, né? Fazer, então, esse levantamento de como criar uma metodologia de identificação. E aí depois até de sugestão de política pública. Porque como que a gente chega no espaço rural se a mulher não consegue denunciar? Se no Paraná nós temos 21 delegacias da mulher especializadas, entre 399 municípios. Exatamente, a maioria em Curitiba. E aí se a mulher é, por exemplo, do interior de Anas Marques, ou interior de Francisco Beltrão mesmo. Exatamente. Que é mais perto para Marmeleiro do que ir pro centro urbano de Beltrão. Como que você faz para que essa mulher saia da comunidade rural e vá denunciar na delegacia da mulher? Isso é importante também tu falar sobre isso, que a geografia abrange e que é muito bacana e que leva informação e que as mulheres vejam que elas não estão desamparadas. Mas fora esses problemas, essas dificuldades de conseguir esses dados, que eu entendo que é difícil, eu também fiz um projeto, iniciei um projeto com a professora Aline sobre violência contra a mulher e não consegui esses dados. Eu queria somente do perímetro urbano aqui dos bairros de Francisco Beltrão e não consegui, mas tudo bem, né? Eu queria que você dissesse um pouco mais também para a gente encerrar sobre essas dificuldades do acadêmico, fora conseguir os dados, mas que o pós-graduando ali ele tem. Acho que a luta, cada pesquisa vai ter uma dinâmica, né? Vai ter uma problemática, vai ter alguma dificuldade que a gente vai enfrentar, seja na graduação, na pós, né? E aí vai sempre existir algum problema. E aí, mas acho que é importante levantar também as demandas dos pós-graduandos a nível nacional, né? A gente tem aqui, recentemente, a gente criou a Associação dos Pós-Graduandos da Unioeste, a PG Unioeste, que eu faço parte da direção e tal, criamos em dezembro de 2023 e agora está atuando. A gente foi lá para o Congresso Nacional de Pós-Graduandos poder participar desse processo de debate dos nossos direitos. Por exemplo, os pós-graduandos não têm direito previdenciário, né? A gente recebe bolsa, mas aí não contabiliza para aposentadoria, assim como os da graduação, né? Sim. Então, os da graduação não podem receber bolsa, mas não tem vínculo empregatício, então você não tem direito nenhum. Você acaba sendo um estudante que faz mestrado, doutorado lá, 6 anos recebendo bolsa, que no final não vai te contar para a aposentadoria, né? Então é uma das demandas que nós temos enquanto pós-graduandos, que a gente também debate a nível local, mas principalmente a nível nacional, né? Uma política permanente de reajuste de bolsas, por exemplo. Sim. Foi reajustado as da graduação também, né? As da CAPES, CNPq, e também foi da pós-graduação, das agências financiadoras, mas nós precisamos pensar numa política permanente. O salário mínimo reajusta, as bolsas também podem reajustar, né? Porque a demanda de alimentação, econômica, enfim, ela aumenta. E aí todo mundo recebe reajuste, mas as bolsas permanecem, elas permanecerão 10 anos iguais, né? Então sem nenhum reajuste. Então são algumas demandas que os pós-graduandos têm e que quando você chegar na pós-graduação, esperamos que ela já esteja resolvida. Obrigada por lutar por mim. Porque essa demanda é permanente, né? Então se a gente Sim. construir uma política agora, inclusive foi aprovada uma política para as mães que são pós-graduandos, para conseguir prorrogar o prazo, né? Porque antes contava igual. E aí tem toda essa questão, né, de não ser valorizada a maternidade, né? Então é ignorada pela academia e aí as mulheres são punidas por isso, né? As acadêmicas que são mães durante a pós-graduação têm que cumprir o mesmo processo que os pós-graduandos regulares.
enfim, ainda são punidas nesse processo. Agora foi criada uma política para conseguir prorrogar, assim como os pais e tudo mais. Então são avanços que nós temos e que chegam aqui no campus de Beltrão e que podem ser gerados para os próximos pós-graduandos do futuro, né? E que sejam quem está na graduação, quem não está na Unioeste e vem fazer pós-graduação. Que aí são diversas temáticas, né? Nós temos a linha do ensino de geografia, a linha da geografia física e da geografia humana, que é a dinâmica territorial e desenvolvimento econômico, que é a minha, né? Que eu participo. Sim. Cada um defende seu peixe. Mas, enfim, que a gente possa ampliar os direitos para todos que vêm depois de nós, né? Sim. Bom, temos que encerrar. Eu ficaria o dia todo hablando contigo, porque adoro muito bom te ouvir. Agradeço muito, e acho que muita gente tem que agradecer aqui que você e seu irmão lutam muito pelo nosso curso. Muitas coisas ainda conquistamos e vamos conquistar ainda. Juntos. E vocês fazem parte disso, dessa história. São muito bem vistos aqui, muito queridos, enfim. Controvérsias. Por mim, sim. Mas agradeço muito. Matheus, muito obrigada, tá? Por passar seu conhecimento para nós, falar tão bem e explicar para nós de uma forma tranquila, para todo mundo entender. A gente agradece, né? Só que querem seguir nas redes. Além do podcast, né? Por favor, sigam o podcast Geografia Unioeste FB, mas também o @PPGG-Redes, que é o do programa de pós-graduação. Isso aí. Então sigam todos os canais e fiquem antenados por lá também. E agradeço também o podcast da oportunidade para os pós-graduandos e pós-graduandas. Tá certo. Mais alguma coisa? Obrigado, Fabiola. Então aqui vamos encerrar mais um episódio. Obrigado por você que acompanhou até agora nosso bate-papo. Fiquem bem e até a próxima.